Dicas paracientíficas que deixariam os doutores sem emprego, os terapeutas sem saber o que fazer e a indústria farmacêutica com menos lucros, apenas se usando os chakras. Cada centro de força no corpo vital, que vitaliza esse corpo físico, causa deste, já vem com o seu elixir, ou seja, é o veneno e ao mesmo tempo o antídoto, porque a doença passa pelo chakra para chegar no corpo físico. Isso é um intercâmbio atômico que poucos científicos vão entender. É preciso muita abstração de primeira mão para depois chegar no reconhecimento de causa. A ciência existe para resolver ou não efeitos ou defeitos, né? Porque o corpo físico ele vem mesmo com as suas fraquezas, suas fragilidades, efemeridades e fugacidade. Porque é a matéria que vem depois e que sai antes da cena, no caso cósmica de um ser, antropomórfica, digamos assim. Então há 3 chakras, são do topo da cabeça, o da testa e o da garganta. Vamos evitar aqui nomes sânscritos, porque não é necessário, porque não estamos na Índia. Esses 3 não têm karma, segundo Dr. Motoyama, um doutor acadêmico, mas ligado ao budismo, do Japão. Residindo no Japão, ele descobriu que há uma falha na apresentação da yoga, que as pessoas elas lidam muito com os chakras de baixo. Só que os chakras de baixo já passaram pelo malho da vida, em muitas eras. Por exemplo, o chakra básico, ele representa em nós o mineral, a dura pedra, que é espisioteada, desde quando ela se solidificou. Mas a pedra, ela representa uma consciência abstrata. Parta uma pedra, você, com o racional, não irá entender as imagens que se apresentam no interior desta. A planta é a primeira verticalidade do mineral. Ela busca o sol sem você, racional, a avisar. O animal, ele se torna de novo horizontal, como a pedra, porém agora com 4 patas. Ele se movimenta. É a pedra que anda. Com, muitas vezes, um nível de consciência um pouco melhorado dos outros 2 reinos. O mineral, né? O animal ele gosta de se sentar e relaxar, e como a planta gosta de absorver, precisa, na verdade. Então é a síntese dos 2. E o homem é a síntese dos 3 anteriores. Então o homem ele pode ser feroz, ele pode ser elevado como a planta, como a árvore, e também pode ser passivo, receptivo, ou simplesmente inerte como uma pedra. Então um sempre está pegando síntese dos outros. É reflexo. Então, a pedra ela é segura, assentada como a divindade, sempre refletindo atrás, o absoluto. A planta ela é estática ao mesmo tempo alastrante. Ela se move sem sair do lugar, como a pedra. É um reflexo mais evoluído, mais elevado daquele que o deu base. O animal, ele voa, ele se alastra, ele, por exemplo, usa de organismos, né, de certa forma, de uma forma bem parasitária, e acaba desconjuntando um sistema de um ser biológico, orgânico. E o homem acaba também parasitando, que percebam, ande nas grandes vias, há ser humano para todo lado. Por isso há tanto atropelamento, acidentes, porque a gente está se esbarrando, porque a nossa procriação está fora de controle. Procuramos o prazer na sexualidade, mas
ao mesmo tempo estamos superlotando o mundo de uma forma descontrolada, impensada e inconsciente. Se tivéssemos um nível de consciência de amar a todos, que não é o caso, não teria nenhum problema nessa desacerbância de nascimentos. Mas a morte sempre vem equiparar isso, né? Você vê nas pandemias, nas guerras. Parece que é sempre um ajuste drástico, dramático, trágico, mas é a realidade. E otimismo não reflete a realidade. Perceba. E quando você é realista, você não está sendo pessimista. É preciso muito equilíbrio para viver aqui. O planeta Terra não aceita amadores. Você vê pelo próprio acontecimento das dores humanas, que são inevitáveis para todos. Todos vão passar. Se não for no nascimento, será no seu último momento. Então vamos dar aqui algumas dicas interessantes. Vem muito da riqueza popular, não urbana, e sim rural, e do conhecimento, acho, da Vidya, Gupta, Vidya, Dottin, medicina oculta, gnóstica. Tem muita coisa aqui. Mas muito do que eu vou trazer aqui é conteúdo meu que eu fui testando ao longo dos anos. Com meus filhos, com meus animais, com as plantas. Por exemplo, se você pegar 3 grãos de feijões, coloca num pote. Potes iguais, de preferência, pode ser esse de doce de fruta, que é transparente para você observar a movimentação que vai acontecer dentro. Coloque de preferência um rótulo num eu te amo e bom dia. No outro eu te odeio e que você vá para, sei lá, você coloca qualquer pejorativo ali. Faça o teste. Você não precisa deixar exposto para não ferir suscetibilidades. Mesma quantidade de água todos os dias, num algodãozinho que vai suportar esses 3 grãos, em 2 potes. 3 num pote, 3 no outro. Por que 3? Porque é mais probabilidade de que vai brotar algum. Pode ser 2, pode ser 4, mas eu fiz o teste com 3. Sempre um vai dar um resultado. Dando água para os 2, mas todo dia você tendo um tratamento diferenciado, por exemplo, dá bom dia mesmo tendo o rótulo, já especificando, e diga que ama aquela semente. A segunda, já mais desprezada, que deve também pegar a mesma quantidade de raios solares, de iluminação, vai ser maltratada. Você vai ver o resultado. Fiz isso diante do meu filho se surpreendeu. Pai, existe alguma força na intenção. E eu esperava dele dizer as palavras. Palavras, quem se preocupa são os catedráticos, os gramaticados, essas pessoas que lidam com o público, com atendimento. Mas para uma criança o entendimento é outro. Então vou dar algumas dicas aqui que possa aqui se viralizar, né, já que nós somos tomados por virilizações, né, tanto nas doenças, o vírus que vem do víride, que antes era adjetivo para homem num sentido de humanidade, não o homem másculo, viril. Então, tá dada a dica. Quais são? Você sabia que se você pegar seu punho, apertar o dedo indicador de qualquer mão, de forma pulsante, você diminui pensamentos? Para quem é entusiasta de que acha que a mente vai parar, ela não vai parar. Mas ela vai dar espaço para os novos pensamentos, e esses pensamentos não vão vir muito explosivos. Por exemplo, se você for um médium, físico ou extrafísico, e se deparar com um desdobramento da mente, você perceberá que os pensamentos, no plano mental, que é espacial, ele não é temporal,
Já o astral ainda tem tempo. Eternidade que ela é ainda tempo, só que imensurável dentro do Cronos, Senhor do Tempo. Cronos cósmico. Ali no plano mental você verá que os pensamentos são como asteroides, se chocando. Há pensamentos de maior envergadura e de menor, que seria aqueles pensamentos fugazes, aquilo que você nem percebe que está pensando. E o pensamento é chamado de pensamento cachorro. Cachorro mesmo no sentido do animal. Ele passa na tela de sua mente, porque você é como um ser inteligente atrás de um buraco de fechadura. Você não consegue ver todo o cômodo do outro lado, mas você vê numa direção X. É o seu campo de visão. Digamos que é seu horizonte de eventos, como diz cientificamente, falando do buraco negro, que é moedor de matéria. Então o pensamento é como um cão, ele passa na frente da câmera, você não sabe se começou o focinho, se está no meio, né? Inclusive você pode fazer esse teste, pegue a mão e coloque bem perto. Uma vez eu fiz um teste no WhatsApp, coloquei meu dedo muito próximo da câmera, tocando nela, apareceu um vermelhão. Ninguém sabia dizer o que era. Por quê? Porque está muito perto. E depois vemos por final o rabinho. A gente não sabe quantos cães tem, se é uma matilha, e quando um saiu e o outro entrou. Essa é a confusão da mente sobre a própria mente. É aí que ela mente usando o corpo, fingindo que está entendendo alguma coisa. Você pode falar o que quiser. Como caneta aceita qualquer coisa e papel muito mais. Para depois ser amassado e jogar na latrina e a caneta perder a tinta. Aceito qualquer coisa. O ser humano também. Então, essa dica de apertar o dedo, por quê? Tem um sentido oculto. Misticamente, o dedo indicador é o vento. Qual seria a inteligência atrás disso, a causa causória? Vayu. É um tátiva. Voz da verdade, perdão. Então, quando você aponta para alguém, você na verdade está como um vento. A sua intenção é afastá-lo, derrubá-lo, levá-lo para longe de você. Já quando você quer acondicionar o sono, quer causá-lo, tem métodos muito interessantes e enfáticos que ninguém jamais ouve falar, e se ouvir falar vai achar tão obsoleto que talvez não vai usar. Que é esse dedo, indicador que é ao mesmo tempo produtor de contextos mentais e ao mesmo tempo bloqueador. Você coloca no meio da sobrancelha, um dos dedos, 21 giros horários para um lado, pressionando, e mais 21 anti-horário. Com a intenção qual? Dando o comando como se você fosse a mente, dando direção, mas mando firme, sem precisar verbalizar, com o cérebro. Eu, mente, mando em ti, cérebro. E que você agora produza melatonina. Converse mentalmente com ela. Ela vai lhe obedecer. O que? Ela quem? A pineal, que é a produtora. E também a sua contraparte, que é a epífise, no meio da testa. Dito num sentido etérico como o terceiro olho. É um olho que olha para dentro. Então, se você imaginar também esse olho olhando para dentro, mandando energia, fótons, o que você quiser, dê um comando com isso. Com o que é superior no seu corpo, deve-se mandar no que é inferior. Aquilo da lei superiora lava a lei inferiora quando ela supera a lei inferiora. Isso se ouve na gnose. Outras dicas também para adormecimento, que pode ser feito em paralelo, é enquanto o dedo está girando, você coloca o dedo indicador também nessa reentrância dos carpos do pulso, entre a mão, palma da mão, e os pulsos. Você também pode usar da mão
sobre a testa. Vamos dizer, dando um upgrade de energia nesse olho, porque são dois olhos que vão se olhar, como dois seres apaixonados, porque temos um olho no etérico e no astral das mãos, manos, que são ditos como mecanismo de manas, mente. No hispânico isso é muito mais evidente. Outras coisas que podemos fazer. Por exemplo, você não quer mais estar dependendo de bengalas psicoclínicas, né? Isso até o psicólogo ele vai ir contra o que eu vou falar agora. Que você pode curar, ou no mínimo desacerbar, atenuar uma depressão. Como? Imaginando luz verde, apenas imaginando luz verde em espiral no chakra visceral ou solar, o umbigo. Sabe aquilo de você só pensa no seu umbigo? Sim, é isso que causa a depressão, é por ali que sai. E quando estamos depressivos, na verdade, estamos com muita pena de si mesmo. Não quer dizer que seja necessariamente um vitimismo. Mas sempre tem essa questão egóica, o dedo do ego no mecanismo do eu, que é o corpo. Percebo isso. E luz verde no chakra cardíaco, das dores da vida, né? Onde os laços se ligam. Tem laços que ligam com pétalas da nidana, tem outros que ligam com a pétala do amor, do dharma, ou da skanda. É por onde a gente absorve o conhecimento. Por onde a gente também liga ou desliga afeições. Por isso que a dor do apego dói mesmo. É como puxar seus cabelos. Vai doer. Não há como evitar. Também podemos resolver algumas doenças. Por exemplo, eu tinha uma avó índia que ela usava de simpatia, né? O que ela fez? Eu levei anos não podendo contar isso. Eu vou contar para você, talvez ajudar alguém. Esses porongos, né, que a gente acredito que tem na Bahia, tem aí por São Paulo, o Rio Grande do Sul usa muito disso porque a gente toma o chimarrão. A cuia do chimarrão é um porongo aqui. Acredito que aí é caçamba, tem outros nomes, né, dependendo de cada dialeto de uma região. Ali você coloca, primeiro você colhe a urina fresca da manhã, a primeira, da pessoa acometida por aquela doença, ou seja, bronquite ou asma. Você deve ter essa caçamba cortada em sua boca, na parte superior, onde tem um afunilamento. Ali você corta, cuide-se para não se machucar, né, com instrumentos afiados, talvez uma serra seria mais adequado. Você coloca a urina ali, cola, talvez com uma cola forte, exemplo da Super Bonder, que se diz aí. Enterre num lugar que a pessoa não veja que você está colocando a urina e também não veja onde você enterrou aquilo. Disfarce. Faça a pessoa passar por cima. O que vai acontecer? Apenas com os chakras pedais, vamos dizer assim, debaixo dos pés, cada vez que ele identificar a energia correspondente à doença que está circulando no corpo, ele vai expurgar pelo chakra da palma dos pés aquilo que está interrompendo as vias aéreas. Isso ele vai se fazendo gradativamente, gradualmente. Não existe milagre nem nisso. Passou uma vez, fez uma vez, vai resolver. Não. E ainda tem um contexto kármico. Por exemplo, se eu costumo sempre pagar as contas em dia, não sou inadimplente, eu ficar devendo uma parcela, o banco ou estabelecimento, ou aquele ser que me conhece pela minha dignidade, vamos dizer, a minha capacidade de sempre cumprir, ele vai dar um tempo para mim.
Então, o karma é a mesma coisa. Se não há grandes registros, há um fluxo, uma abertura, um fôlego que você, por um tempo, possa resolver problemas. Não quer dizer que não volte se você, porventura, posteriormente, você causar de novo a causa que vai dar o mesmo efeito. Ainda falava do arrependimento. A renegação, repem, é repetir e mente. Não repetir de novo o mesmo pensamento, senão você não pode esperar, né, resultados diferentes se fazendo ou pensando ou sentindo as mesmas coisas. Sempre tem um padrão, e para quem quer despadronizar tudo e colocar os seus próprios padrões, na verdade, não entende isso, né? Vai querer tirar o melhor arroz para si. Aqueles que comem feijão e arroz e arrotam caviar, como se diz. Temos muitas outras dicas. Por exemplo, enjoo no estômago. Para quem está sempre com Epocler, ou um chazinho, né, um remédio de farmácia na prateleira, esperando porque você vai ter uma indigestão. Vá no pé direito, que é o lado do fígado. Você tem um encontro de dois carpos entre o dedão e o dedo médio do pé direito. Ali há um ponto muito importante na acupuntura. Só que você vai fazer dedocultura. Você vai colocar a mão oposta nos pés como um alicate. Como? Com o polegar e o dedo indicador da mão oposta, seja a esquerda. E você vai girar com pressões naquele ponto, naquele encontro daquele V, parte inferior do V, e ali você pressiona. Logo você vai ver que os gases estomacais irão se externar, o arroto. Quando isso acontecer, você verá a mudança dentro desse mal-estar digestivo, perdão. Dor de ouvido também, você pode massagear abaixo do ouvido, na reentrância entre o crânio e um nervo que sustenta o pescoço. Muito perto da aorta. Logo você vai perceber. Dor de garganta, pensar azul no chakra laríngeo. E que esse azul impregne toda a estrutura do pescoço dentro. Isso vai estar acontecendo, mas por mais que você esteja vendo mentalmente, está acontecendo no etérico, não no corpo. Mas por ajustar o etérico se desobstrui e a energia passa e volta à ordem naquela região. Há muitas outras coisas que você pode fazer, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca sempre ela se apresenta no lado esquerdo do cérebro. Coloque os dedos indicador e médio da mão esquerda sobre o globo ocular com os olhos fechados. Gire em sentido horário e empurre. Você logo sentirá que refletirá lá naquela dor. E é bem provável, quase sempre acontece, que você vai, com a prática assídua, resolver isso. Porque na enxaqueca, o globo ocular ele cansa a sua musculatura e tende ao olho se externar. Parece assim que o seu olho vai cair da cabeça, como se diz. Você pode resolver com isso, ou pelo menos atenuar. Também tem muitas outras práticas, por exemplo, para o fígado. Feche as mãos, os dedos, né, assim como se você estivesse querendo pegar uma folha. Encoste eles e muito levemente, abaixo da costela direita, vá dando pequenas pancadinhas e mandando luz violeta, que é a mistura do verde e o vermelho. Então você está usando ali veneno e antídoto. E diga para o fígado, né, o comandante de baixo, é um dos cérebros. Né? Temos 3 cérebros, na verdade 4. Um na cabeça, dentro do crânio, um que é o coração, outro é o fígado e o outro é o intestino. Tanto é que se você pegar a configuração de um cérebro
intersectado, ele fatiado, numa demonstração anatômica, você vai ver que ele é um intestino, só que mais dúctil. O intestino é um cérebro, vamos dizer, solto, livre. Porque o cérebro, na verdade, é um sistema de tubulações, né, com estrias. Também podemos usar para dor de cabeça. Você também, com uma das mãos, faz a forma de alicate com o polegar e o indicador e aperte essa carne maleável que há na outra mão. Que é essa carne que há entre o polegar e o indicador. Você verá e você terá que fazer na mão correspondente ao lado que está doendo do cérebro. Se for todo o cérebro, cabeça toda, você aperte o médio, aquele do xingão. Aperte com força, pulsando. Você verá o resultado. Também, para a pessoa que ela tem culpa, e os traumaturgos, gaguejar, que é uma palavra que eu mesmo costumo usar, e eles dizem que existe o trauma e sempre terceiriza a culpa disso. Então você nunca é culpado de nada, então você não resolve. Você vai querer resolver no outro, sendo que você só resolve a humanidade, o contexto humano, em si vivendo a sua humanidade. Você não consegue mudar o outro. Então o outro apareceu de paraquedas na sua vida e lhe causou um trauma. Na verdade, você é o traumatizado e não ele o causador de trauma. Mesma coisa o traível. Foi traído, foi mentido. A culpa é de quem? De quem sabe mentir ou de quem não sabe detectar mentir? Você caiu porque quis. Então você está mentindo realmente para si mesmo. E até às vezes se é traído porque se vem se traindo a si mesmo. A coisa só simplesmente se materializa lá fora. E a doença também. A pessoa, ela é doente ou ela está doente? Na verdade, ela já vem sendo doente. Ela está ficando louca. Ela é louca ou está ficando por alguma causa? Não, ela já tem predisposição. Por isso que não entendemos o que acontece com nós, porque tem registro. Por exemplo, pegue agora a folha corrida, a ficha de alguém, está tudo lá. Por onde passou, quais as escolas que frequentou, se fez algum tratamento médico, está tudo lá. Então imagina no cosmos, que é muito mais inteligente do que a matéria, do que essa lei civil. Imagina as leis régias da natureza. Você, por exemplo, corta sua barba, seus pelos, a mulher se depila, corta sua grama, amanhã está toda a grama ali de novo. Como assim não há padrões, não há leis? Só que nem tudo é padronizado, tem coisa que é aleatória. A natureza, por exemplo, quando ela vai se movimentar, por exemplo, um desabamento de uma encosta, uma árvore cai, ela não sabe, ela não tem a consciência de que possa cair em cima de uma criança, de um animal, ou de uma própria outra planta. A pedra não sabe o que ela está causando quando ela é jogada, mas a culpa é de quem jogou. Mesma coisa quando se dá com a cabeça no galho da árvore. A árvore machucou, na verdade quem é o culpado é aquele que foi em encontro da árvore. E não percebeu-a. Porque se a árvore fosse inteligente, ela cairia na cabeça doente antes, né, doente, que é um doente mesmo, devastar, muito antes dele devastar. Ainda bem que ela não tem inteligência, senão talvez teria malícia, como o homem, que ganhou essa inteligência estando totalmente despreparado para assumi-la com responsabilidade. Temos também, dentro dessa questão do trauma, a autoculpa, né, o autodesprezo, o autocídio, o autotudo. O que acontece? O homem, ele sintetiza o hexagrama quando ele
está num contexto evolutivo acima do pentagrama que é o corpo dele. O corpo dele é um pentagrama, mas em alma ele é um hexagrama. Então é a união desse corpo feminino com essa alma masculina, com a mente. Então como é a configuração do hexagrama? Ele começa afunilado em cima e se abre embaixo. É a descida do espírito na matéria. Já o outro que se entrelaça, ele é feminino, é o que recebe. Ele é cônico embaixo e aberto em cima. É o útero. Então eu falo e útero dentro. Para você eliminar isso que os psicoclínicos falam de autoculpa, de trauma, sem precisar de traumaturgos e tratamento médico, imagine tudo que é de ruim de você, o que é de pior, sendo moído pelo ápice superior daquele triângulo masculino, jorrando, indo para o sol e o sol queimando. Ali é um triturador dos ditos pecados, aquilo que faz nos tropeçar, não quer dizer que não podemos nos elevar de novo, nos erguer, justamente por ser um espaço tão pequeno, como se diz do rico passando no céu, ele tem tantas coisas, tantas muambas, malas, acúmulos, que ele não consegue passar, não porque ele não mereça, que não possa, é porque as coisas não deixam passar. Então imagine tudo que é de ruim, dê forma para isso, e sendo desfragmentado na saída, no topo da cabeça, indo ainda com a garantia do sol queimando tudo. Você não vai precisar de conselhos médicos se você bem fazer isso. E tem muitos outros métodos que você fazendo diariamente, não são necessariamente yogas, regras, rotinas que você, como uma dieta que pode não adiantar. Como, por exemplo, não adianta você caminhar todo dia e chega louco de fome e come de novo. A fome é um sinal do estômago. Quando ele começa a ressecar, isso vai dar mentalmente um código de fome. Mas você não está com fome, na verdade, talvez. Há também a fome, a metabólica, que sim, ela está avisando que está faltando nutrientes no seu corpo. Mas há, como diz o Jean-Paul Elan, a proteína da certeza, aquilo a gente acha que já tem certeza. A gente vai dando a plasticidade para o cérebro, só o problema é que o cérebro só se plasticiza e o corpo também, por exemplo, no caso da obesidade, não vai deixar a alma obesa. Mas é porque essa alma, ela é acumulativa, ela é glutona, só que ela não paga esse preço. O que vai pagar o preço é o efeito, o corpo. E tem muitas coisas que você pode fazer ainda, que eu vou fazer novos vídeos, só não vou deixar aqui mais desses conteúdos da fé popular, porque pode ferir complicâncias com os acadêmicos, pessoas que mentem para si mesmo, mentem para os outros muito mais, cobrando pelaquilo que vem de graça. Paz reverencial a todos.